Imagina só, você pegar o John Constantine de chinela havaiana e colocar ele no meio da realidade de deuses americanos de Neil Gaiman. É basicamente isso que acontece em Deuses Caídos. Deuses Caídos é um livro de terror, fantasia e investigação nacional escrito por Gabriel Tennyson, que não é parente do Ben Tennyson lá de Ben 10 não. Ah, que piadoca! E no livro a gente acompanha o padre exorcista Judas Cipriano, que é descendente do São Cipriano e trabalha na Sociedade de São Tomé. A Sociedade de São Tomé é um grupo de investigação que impede que a humanidade seja atacada por criaturas sobrenaturais, mas ao mesmo tempo ela não é vista pela sociedade. Então ela protege a humanidade por baixo dos panos, ela impede que demônios venham para nossa dimensão, impedem que outras entidades atormentem a humanidade, mas eles não se revelam e também não permitem que a sociedade saiba que esses outros seres existam e que na verdade eles até coabitem na mesma realidade que a nossa. Então nesse contexto o Judas Cipriano é chamado sempre que tem alguma coisa sobrenatural acontecendo e o Vaticano acredita que seja necessário o trabalho dele, então que ele tenha que expulsar algum demônio do corpo de alguém influente, ou que ele tenha que abençoar alguma região que precisa de proteção. Então sempre que a gente tem uma situação sobrenatural, ele é chamado para resolver o caso. É basicamente, ele é sempre a última escolha porque ele não é o perfil heróico que o Vaticano gostaria de ter ao seu lado. Ele é um cara que não segue as regras da Bíblia, não segue as regras da igreja, ele é basicamente um anti-herói, por isso a gente pode comparar muito ele com o John Constantine. Ele é um cara que não tá nem aí pro que tá acontecendo ao redor dele, ele sabe o trabalho que ele tem que fazer, ele tem que ser pago pra fazer esse trabalho, ele não vai fazer mais do que foi pedido, não vai se envolver com o que tá acontecendo, simplesmente é o cara que quer terminar o que ele foi contratado pra fazer, pra pegar o dinheiro dele e cuidar dos vícios dele. Então nesse contexto a gente tem um vilão misterioso que começa a assassinar figuras religiosas controversas. Só que ele faz isso pela internet, em algo que remete muito até mesmo a Black Mirror, porque ele apresenta essas figuras sequestradas como, sei lá, um padre corrupto, um bispo que ganhava muito dinheiro, aparecia na televisão, até mesmo em algumas alusões com personalidades da vida real, que a gente pode até comparar com alguns dos personagens que aparecem, e ele deixa nas mãos do povo decidir se essa personalidade, se esse ídolo religioso merece sobreviver ou não através dos likes e dislikes do vídeo. E se o vídeo tiver mais dislikes do que like, ele acaba assassinando aquela pessoa ao vivo. E é sempre com requintes de crueldade, sempre de uma maneira assustadoramente bem descrita que a gente vê isso acontecendo no livro. A escrita do Gabriel Tennyson me lembra muito a de Deuses Americanos, não apenas pela temática, porque a gente tem seres sobrenaturais convivendo na nossa realidade, a gente tem seres fantásticos, mas também com o modo como ele descreve as coisas. Ele é extremamente descritivo no que precisa ser detalhado, mas no que apenas está em volta dele, do que é ambiente, do que não precisa ser detalhado, ele não perde muito tempo. Ele te deixa na situação em que, você tá em determinado local, você precisa saber disso, disso e disso. E aí ele parte direto pros personagens, pra história, e a gente vê tudo isso sendo desenvolvido muito bem. E principalmente porque a gente tem situações sobrenaturais, o modo como ele descreve isso é muito bem feito, porque é assustador. Então as mortes dos personagens, o modo como o assassino deixa os corpos, lembra muito Dan Brown, né, o autor do Código da Vinci, o modo como ele envolve a religião na história. O Gabriel Tennyson é um cara nerd, então a gente tem muitas referências nerds nesse livro. A gente vê X-Men sendo citado, Jurassic Park, Batman vs Superman. Então são referências que não chegam a interferir no plot do livro, mas que ajudam a gente a se ambientar no que tá acontecendo, inclusive trazer para um contexto de mais realidade. Ajuda a gente a ver que, esse universo é fantástico, esse universo é improvável, mas ele tá na nossa realidade. Será que ele existe de verdade? Será que realmente tudo isso aconteceu? Até porque todo o livro também se passa no Rio de Janeiro, então ele traz isso para um contexto que a gente tá habituado. E o modo como os seres que teoricamente não estariam aqui nesse contexto nacional interagem muito bem com outros personagens da nossa mitologia. Então quando ele cita o Saci e descreve ele de um modo quase Alan Moore, transforma ele em uma fera, em um elemental, você entende como ele pode se relacionar, por exemplo, com um gárgula, que não é um ser da nossa mitologia, mas que ele explica como ele foi trazido pra cá, como os vampiros chegaram no Brasil, como todos esses outros seres que habitam o universo fantástico, fantasioso, estão inseridos nessa realidade do livro. E como eles fazem pra se esconder na nossa sociedade também é muito bacana. Mas o Judas não é o único dos nossos protagonistas, ele tem
tem que dividir os holofotes com a Julia Abdemi, que é uma policial que não tá a par do que tá acontecendo. Pra ela, simplesmente, o mundo é o que é, mas ela nasceu com alguns dons, alguns superpoderes, que ela acredita ser uma evolução. Ela é um contraste muito interessante com o Judas Cipriano. Porque o Judas é o cara que não liga pra nada, ele já sabe como funciona essa sociedade de demônios, de seres sobrenaturais. Ele simplesmente quer terminar aquilo logo e voltar pra casa. Solucionar aquilo pra ele é mais um dia de trabalho. Enquanto a Julia tenta trazer tudo pra realidade. Tudo que acontece ela tenta explicar de forma científica. Ela presencia um acontecimento sobrenatural, mas ela não acredita. Por mais que ela tenha dons sobrenaturais, ela acredita que os dons que ela tem são uma evolução natural da humanidade. Ela fica se perguntando, nossa, será que o que eu tenho outras pessoas em volta do mundo tem também? Será que a gente é um passo a mais da evolução? A gente é um novo tipo de Homo sapiens? Ela que traz algumas comparações com X-Men dentro da narrativa. Então, o contraste entre os personagens é muito bom. Ela tem com quem se preocupar também. Ela tem uma filha em casa. Ela não pode simplesmente deixar tudo ao acaso, acreditar que dane-se se eu morrer agora, até porque o Judas é um protagonista B10. Ele tem superpoderes, ele sabe como usar os poderes dele, ele sabe como os outros personagens se comportam diante dele, porque ele é basicamente uma lenda. Ele é o cara sensacional que sempre chega pra resolver os problemas, mas que não liga pra nada. Mais uma vez a gente compara com o Constantine. Então o modo como o Gabriel Tennyson consegue trazer esses personagens que são de uma mitologia fantástica, já conhecida, já consagrada, e adaptar pra nossa realidade, trazer isso pra um contexto nacional, é absurdamente bem executado. Porque a gente tá vendo já há algum tempo a literatura fantástica nacional ganhar espaço no mercado. Só que muitas das vezes, ou é algo que se passa em outro país, é uma visão de um escritor nacional sobre algo sobrenatural do lado de fora, sobre algo fantástico, sobre uma mitologia de outro lugar, ou ele tenta trazer para uma realidade nacional, mas não funciona muito bem porque ele ainda tenta deixar com uma cara de literatura internacional, tenta trazer os trejeitos dos personagens de fora, o modo de escrita dos autores internacionais. E aqui o Gabriel Tennyson conseguiu condensar todos esses elementos em um livro que tem a fantasia, tem o horror, tem a investigação, mas trazido para uma realidade brasileira, com todos os problemas da realidade brasileira, com toda a corrupção, com toda a realidade que a gente já tá acostumado e que não deveríamos estar. Como eu falei, todas as descrições do livro são muito bem definidas, você sabe no que você tem que prestar atenção, você sabe o que é o foco da cena. O livro é bastante violento, então todas as cenas de morte são bem descritas também. Então se você tem estômago fraco, se prepara aí porque vai ficar com o estômago bem embrulhado nas cenas em que ele descreve como o assassino botou um fim ali nos ídolos religiosos que ele não julgava dignos. Esse é o livro de estreia do Gabriel Tennyson, é o primeiro grande lançamento dele, chegou ao mercado pela editora Suma e a gente ganhou de presente da Companhia das Letras. E a gente tem um final agridoce, cara, é um final que é ousado em alguns momentos, que você não acredita que aquelas coisas estão acontecendo, mas que deixa aberto também para um segundo livro, para uma continuação. E é claro, enquanto você tá lendo, quando você termina, tudo que você quer é ver isso ganhando uma continuação nos livros e até mesmo ganhando vida. Seria maravilhoso se a gente tivesse uma série, um filme de deuses caídos. São 300 páginas, mas é uma leitura muito fluida, você engata direto e quer simplesmente chegar no final dessa aventura, entender como essa história mirabolante vai terminar. Então é isso, Legionários, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, depois que vocês lerem esse livro, vem aqui, comenta o que vocês acharam, se inscreve no canal e já deixa o gostei aqui embaixo, vai seguindo a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, me segue lá também. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. A última escolha, porque ele é um cara, ele é basicamente a... Qual que é o nome do... E ele porque